que a gente era um pouco triunfalista, né? Buscava somente a vitória, o êxito, o sucesso, e aí a gente vê todo um contexto de mundo hoje em dia também que sempre coloca isso, né? Você tem que ter êxito, sucesso, as 7 chaves para isso, as 5 daquilo. E aí a gente passou por uma situação, estamos passando ainda, na verdade, né? Nos dois últimos anos, assim, que a gente tem buscado entender isso. E nesses últimos dias o Senhor falou muito comigo a respeito de Jó, porque ele era um cara que era muito próspero, era muito abençoado, só que ele se encontrou naquela situação ali de provação, de tribulação, o que quer que a gente chame, né? E é engraçado porque Jó, ele era um cara que no começo do livro de Jó, a gente vai olhar que ele sacrificava por ele, e ele sacrificava pelos filhos, ou seja, Jó, ele se prevenia até daquilo que os filhos poderiam pecar, né? É um cara que, ele depois no decorrer do livro, assim, ele começa a falar, né? Se eu não cuidei do órfão, que o Senhor me fale. Se eu não ajudei o necessitado, que o Senhor me fale. Ou seja, Jó fazia coisas que às vezes nem nós fazemos hoje em dia, né? De tão reto que ele era. Só que isso me fez refletir que muitas vezes a gente perde tempo demais nos nossos processos fazendo um checklist de erros e acertos, quando na verdade a gente deveria investir tempo em ter a revelação do Cristo que é superior aos nossos erros e acertos. Porque viver na graça é a gente conseguir desfrutar de que, independente dos erros e acertos, ele continua sendo superior e soberano às nossas vidas, né? Só que normalmente isso não acontece, né? Porque pelo menos nós tínhamos sempre, a gente sempre começava a passar por um processo difícil, a gente sempre perguntava aonde a gente está errando, como se o fato da gente acertar quisesse dizer que a gente não poderia estar fazendo aquela situação. Então isso identifica a nossa mentalidade de meritocracia, que não funciona com o reino de Deus, porque a gente vive por graça. Então nesse tempo, o Senhor começou a falar muito sobre essa questão de prática e boa intenção, que prática e boas práticas e uma boa intenção, ela não vale quando a gente está falando de graça, quando a gente está falando de processo. O que determina o êxito ou não de um processo é a revelação do Cristo que a gente tem dentro dele. Porque essa revelação é que de fato vai gerar em nós a transformação suficiente para que aquilo que a gente viu como Jó, né, no final do livro, fala que ele viu a Deus, que aí então ele fala assim, hoje eu te conheço não só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Essa revelação que a gente tem no final de cada processo é que vai fazer com que aquilo que a gente viu, aquilo que a gente teve de revelação seja de fato transformador ao ponto de alcançar outra vida, ao ponto de transcender a nós, ao ponto de que não pare em nós, mas chegue a outros. Então, deixa eu ver. E aí o Senhor me... Ai, gente, doeu isso. Mas enfim, aí foi quando ele me falou: ei, eu estou te tirando do natural, porque o natural sempre vai doer mesmo. A circunstância ela vai doer mesmo. E isso nunca vai parar de existir na sua vida. Esse é um dos processos pelo qual você está passando. Então, aprenda a olhar para mim, aprenda a me buscar. Porque nesse tempo foi muito difícil, assim. Nossa, a gente nunca tinha vivido algo tão tenso, assim, de tanta dificuldade. Quando você está no meio da dificuldade, você parece que você não consegue ouvir, você não consegue ver direção. É um negócio doido, né? Não sei se é só com a gente, mas é muito intenso. E a todo momento, tudo que o Espírito Santo nos dizia era isso. Para de olhar para a situação, olha para cima, olha para mim. E não no sentido só de, como a gente ouve muitas vezes, Deus vai te abençoar, porque Deus, assim, Deus tem, mas o mais importante é a revelação do Cristo que a gente tem que ter dentro do processo. E aí, enfim, gente, é basicamente isso. E que a gente seja intencional nessa busca de revelação mesmo, dentro daquilo que a gente tem vivido. Quando José foi colocado como governador do Egito, José ele não teve méritos próprios, porque não foi José que trouxe a solução para Faraó. Foi Deus. Foi Deus quem falou para José. Ou seja, Deus já tinha trazido a tribulação, mas ele também já tinha trazido a solução.
E às vezes a gente se preocupa muito em olhar para o micro e a gente não olha para ele. Então, que a gente possa ser como José. Eu vejo que José ele se preocupou, se a gente pode usar o termo preocupar, em simplesmente viver a vida de Deus, em simplesmente viver o processo, em simplesmente viver o dia a dia, a rotina dura, diária, ali, que cansa mesmo, que chega uma hora que você fala, meu Deus, não aguento mais. Mas é essa rotina, porque quando a gente consegue passar dessa rotina, desse processo, dessa coisa que é chata mesmo, que não é bom, que não é gostoso, então é onde a gente consegue, acredito eu, chegar no lugar onde José chegou, que é governar sobre as nossas emoções, governar a nossa casa, governar lá fora, só que a gente tem que governar aqui, né? Então, é onde a gente consegue de fato exercer o governo. E é isso, gente. Tá bom? Não, ó, se vocês querem um versículo, Romanos 5:3. Só fala por aí. Não, né? Quando fala que não é de Deus. Que não é de Deus, né? Mas é isso, gente, porque José ele foi testificado por Deus depois, né? E a gente fala de José, mas a gente tem muitos outros, Paulo, que vivia por prática, porque uma das coisas que Deus mais falou conosco nesse tempo foi: a prática por prática não vai levar vocês a lugar algum, a boa intenção não vai levar vocês a lugar algum, o fato de vocês irem à igreja, o fato de vocês quererem uma mudança de vida não vai levar vocês a lugar algum. Se Cristo não for revelado dentro de vocês, vocês vão passar anos querendo, buscando e se frustrando com pessoas, e se frustrando comigo, e se frustrando com N coisas, porque a questão não é linear aqui, o negócio não é aqui, o negócio é aqui. E a gente precisa entender isso e viver isso, porque só assim a gente vai alcançar lá fora, só assim a gente vai alcançar pessoas, e a gente precisa querer alcançar pessoas. Amém. Isso precisa queimar dentro da gente. Né? É isso. É só ouvir Deus e falar. É simples assim. Eu lembro que no dia que o Dario falou que a gente passaria a ouvir outras pessoas também, né? Da tribo, porque todos têm o que acrescentar, né? Todos têm o que dizer e a gente aprende ouvindo outras pessoas também. E quando ele falou isso, aí teve um domingo que o Abner falou assim: mãe, eu posso faltar na salinha das crianças? Eu falei assim: mas por que faltar na salinha das crianças? Porque eu quero ficar no culto dos grandes, que eu tenho uma coisa para falar. Aí eu peguei e falei assim: mas será que o Dario vai deixar? Eu falei: vai, filha, ele deixa. Ele falou assim: mas aí eu vou precisar faltar lá, que eu preciso ter uma palavra para falar para os grandes aqui, né? Aí eu peguei e falei assim: não, filho, pode faltar sim, eu deixo você faltar, né? Você pode vir. Só que daí no dia ele ficou com vergonha, não quis falar, mas aí ele falou lá na salinha para as crianças, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a espontaneidade, né, de se deixar usar por Deus. Ele ouviu o Dario falando que as pessoas iam falar, então ele falou: eu quero falar então, que eu já tenho uma palavra para falar para os grandes. Né? Então, que você se deixe levar por essa espontaneidade do Espírito. Por mais que pareça simples para você. Uma coisa que eu tenho percebido das pessoas que têm vindo compartilhar aqui o que Deus tem falado, que elas sempre falam que a gente tem passado um processo na nossa casa. Né? A gente tem vivido tal coisa na nossa casa. Então, tudo que nós vivemos, né, no nosso dia a dia, em especial na nossa casa, com a nossa família, vão nos levar a conhecer mais de Deus, vão nos levar a alcançar mais da revelação de Cristo. Né? Então, não ignore os processos que você tem passado na sua casa, com a sua família, né? Com seus filhos, com o seu trabalho, né? Seja em que dimensão for. Né? Então, não ignore os processos, porque nessas situações, né? Nessas circunstâncias, Deus vai se revelar para vocês. Amém? Da maneira mais simples, da maneira mais natural, mas Deus está se revelando para nós em todo tempo, em todo momento, porque o maior prazer de Deus é se revelar para os seus filhos. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em 1 Reis. Capítulo 19. É o mesmo texto que o Dario ministrou no domingo anterior, quando ele falou sobre a caverna. Não sei se
se todos estavam aqui, mas se vocês tiveram oportunidade de ouvir depois o áudio. Quando ele estava ministrando, de tudo que foi dito, de tudo que foi ministrado, aí me chamou a atenção, não que eu nunca tenha ouvido, mas a importância que é se alimentar do alimento de Deus para nós. Né? Esse texto fala que o profeta estava lá porque ele estava em fuga, né, em toda aquela situação, e aí fala que o anjo de Deus chegou e ofereceu alimento para ele. E com a força daquela comida, ele continuou a jornada, ele continuou a caminhada. Né? E isso me chamou a atenção porque a gente tem ouvido e a gente tem aprendido que a vida espiritual se resume naquilo que a gente come. Se resume no ato de comer. E o próprio Jesus, né, a linguagem dos textos do Evangelho, o próprio Cristo, ele se apresenta como pão, né? Ele fala que a gente tem que ter fome, tem que ter sede dele, fala que a gente tem que se alimentar da palavra. Gênesis fala sobre comer, né, da árvore. Então, tudo que faz referência, a grande maioria das referências que se faz à vida de Deus, está relacionada a comer. Né? E a grande pergunta para nós, ele fala também assim que a vontade, que a comida verdadeira dele é fazer a vontade do Pai. Né? Então a minha comida é fazer a vontade do Pai, ou seja, aquilo que eu me alimento, né, do que eu me alimento é de fazer a vontade do meu Pai. Então a grande pergunta para nós nessa manhã é do que a gente tem se alimentado, porque fome a gente sente. A Bíblia diz que o Senhor enviaria fome sobre a terra. E não fome de comida física, mas fome e sede de ouvir de Deus, de receber de Deus, da palavra de Deus. E a gente sabe que Ele é a própria palavra. Então fome tem. A fome é legítima, todos sentem fome. Mas o grande lance é do que a gente está se alimentando. Se o alimento que a gente está ingerindo também é um alimento legítimo para saciar essa fome. Né? E às vezes por não receber desse alimento, ou por não se valer desse alimento, a gente entra em situações de caverna, como a gente bem ouviu na última ministração. Embora, né, depois de ter se alimentado, foi que o profeta entrou na caverna, mas porque ele estava alimentado, ele conseguiu alcançar a voz de Deus quando Deus falou para ele sair da caverna. Né? E ele saiu da caverna e ouviu a voz de Deus. Então, o problema é que as cavernas vão aparecer, sim, no longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória. Mas a gente precisa estar se alimentando do alimento correto, porque esse alimento é que vai nos ajudar, né, a sair das cavernas, a sair das situações, das circunstâncias da nossa vida. E é isso que vai nos dar força. E o texto aí de 1 Reis fala que o anjo falou para ele, come, se alimenta, porque a sua jornada é longa. Não é? E a Fabiola falou, a gente vai fechando o ciclo, a gente vai passando por processos. Então, cada ciclo que a gente fecha, cada processo que a gente completa, outro processo vai aparecer. Não é, já completei meu processo e pronto, já está feito. Não é assim. A gente vence um processo, fecha um ciclo, outros ciclos vão se abrir, outros processos vão aparecer. Então, o grande lance é do que eu estou me alimentando, para eu ter força, para eu ter robustez suficiente, para eu ter resistência suficiente para eu continuar na minha jornada. Porque comer todo mundo come, não é? Você come, você não come? Acabamos de se alimentar agora. Né? Talvez você nem estava com fome, mas você viu a comida e você comeu. Né? Às vezes você tomou café na sua casa, você viu todo mundo tomando café, eu tomo café também. E daí eu posso comer, eu sou livre para comer. O efeito vai vir depois, mas eu posso comer, não é? Então, a fome é legítima, a fome todo mundo tem. Mas o problema não é a fome, o problema é do que eu estou me alimentando. Que alimento que eu estou ingerindo? Qual a qualidade desse alimento que eu estou ingerindo? E qual a genuinidade desse alimento que eu estou ingerindo em se falando de vida espiritual? Porque o alimento legítimo para dar saúde para a gente, para desenvolver a vida de Deus em nós, é o próprio Cristo.
E se eu não me alimento dele, vai chegar uma hora que eu vou perder as minhas forças, você vai perder suas forças. Né? Então, eu vou ler alguns textos aqui com você, só para a gente reforçar essa realidade de que a gente precisa todos os dias rever, né, que alimento que nós estamos ingerindo, que alimento que nós estamos absorvendo. E se esse alimento tem nos dado força para a gente continuar a nossa jornada. Se esse alimento tem nos fortalecido para a gente continuar passando pelos processos, continuar nos posicionando para fechar os ciclos da nossa vida. Amém? Esse texto aí de 1 Reis 19, do verso 4 ao 8, que a gente já leu na semana passada, eu não vou ler, mas eu queria que você abrisse aí Mateus 4. Né? Eu já introduzi com esse texto, então... Mateus 4. Mateus, capítulo 4. Você encontrou? Diz assim, ó: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Como eu falei, a fome é legítima. Jesus estava todo esse tempo sem comer. Era natural que ele sentisse fome, não é? Era natural. A gente fica algumas horinhas sem comer, já sente fome, né? Imagine 40 dias sem comer. E o texto fala que quando o tentador apareceu, o que ele ofereceu para Jesus? Pão. Quem está com fome vai querer comida, não é? E a resposta de Jesus foi que não é nem só de pão vai viver o homem, mas também de toda a palavra, né? E a palavra que procede da boca de Deus. E a gente, né, entende, isso é claro para nós, que o verbo é a palavra é Cristo. Então a gente está falando, quando a gente fala de se alimentar da palavra, a gente está falando de se alimentar de Cristo. O que a gente aprende aqui nesse texto? Que nem sempre o que parece óbvio para mim é o que vai suprir a minha fome. Nem sempre o que aparece ou o que é apresentado, né, se eu estou com fome, então eu preciso comer. Né? Mas Jesus disse, por eu estar passando por esse processo, não é esse tipo de pão, não é esse tipo de alimento que eu preciso agora. O meu alimento é a palavra de Deus. Amém? Na condição que ele estava, seria legítimo para ele comer o pão. Mas Jesus discerniu a situação, Jesus discerniu o porquê daquilo que foi oferecido para ele. E às vezes a gente não consegue discernir a situação, a gente vai no óbvio. Eu estou com fome disso, ou eu sinto vontade disso, ou eu sinto falta disso. Aquilo que eu sinto falta apareceu, eu já vou e consumo. E às vezes aquele não é o alimento que eu estou precisando naquele momento. Né? Então, como eu falei, sentir fome, todo mundo sente. O problema é do que eu estou me alimentando. E às vezes nem sempre se alimentar do que é óbvio é o que vai suprir a nossa fome, é o que vai suprir a nossa necessidade. A gente sabe que o nosso corpo, né, ele vai dar evidências daquilo que a gente está se alimentando. O meu corpo vai evidenciar aquilo que eu estou comendo. De forma física, né, se eu estou me alimentando bem, o efeito vai ser natural. Mas se eu não me alimento bem, se eu como algo que não cai bem, se eu como algo que aí você passa mal, o estômago incha, né, dá um desajuste intestinal aí na pessoa, né, o corpo vai sinalizar que alguma coisa não caiu bem. E espiritualmente falando também é a mesma coisa. Aquilo que eu como, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu tenho saciado a minha vida, o meu corpo ele vai manifestar. Por quê? Porque nós somos espírito. Nós temos uma alma, né, mas nós habitamos num corpo. E o corpo ele manifesta a realidade do meu espírito, a realidade da minha alma. Então aquilo que eu como, daquilo que eu alimento o meu espírito, vai se manifestar no meu corpo.
E vai se manifestar como? Daquilo que eu falo, vai mostrar o que eu estou comendo. As decisões que eu tomo, vai mostrar aquilo que eu estou comendo. Não é? As coisas que eu renuncio, vai mostrar aquilo que eu estou comendo. Os lugares que eu escolho estar, vai mostrar aquilo que eu estou comendo. As coisas que eu aceito, né, o que eu considero comum, normal, vão mostrar daquilo que eu estou me alimentando. Né, eu até coloquei aqui, as associações que eu tenho, as pessoas com quem eu me associo, também vão mostrar, vão demonstrar aquilo que eu estou alimentando o meu espírito. Então, tudo que nós comemos, tudo que nós ingerimos, de alguma forma vai se manifestar. De alguma forma vai aparecer se eu estou me alimentando corretamente ou se eu estou me alimentando de forma equivocada. Ou se eu não estou me alimentando da forma como eu deveria estar me alimentando. A minha expressão de generosidade ou a ausência da minha expressão de generosidade também vai manifestar do que eu estou me alimentando. E quando a gente fala de generosidade, a gente não está falando só de coisas financeiras. A gente sabe que a generosidade é a natureza de Deus, é a natureza de Cristo. Né? Que foi o que eu disse aqui. Deus amou o mundo, por isso Ele deu seu Filho. Por quê? Porque a natureza de Deus é generosidade. Deus está sempre pronto a dar. Então, se eu tenho manifestações de generosidade na minha vida, estou sempre disposto a dar, sempre manifestar essa natureza, isso vai mostrar do que eu estou me alimentando. E se eu não tenho essa disposição de dar, também vai mostrar do que eu estou me alimentando. Porque aquilo que eu como vai se manifestar de alguma forma. Daquilo que eu estou alimentando a minha alma, vai se manifestar de alguma forma. E o alimento para a nossa alma é Cristo. É o alimento de Cristo. Ou melhor, Cristo é o alimento. Então não adianta a gente tentar se alimentar de outra forma, tentar inserir outra, né? A gente vai ver depois aqui, tentar inserir outro tipo de alimento para substituir. O resultado que vai se manifestar não é o mesmo. Não é o mesmo. Mesma coisa fisicamente. Se você come uma comida natural, ou se você come um lanche lá cheio das calorias que todo mundo fala, né? O efeito vai ser o mesmo, vai matar a sua fome, mas o resultado vai ser diferente, não é? A intenção de comer foi a mesma, que eu estou com fome, preciso comer. Eu como um prato de arroz, feijão, bife, né? Ou eu como aqui um x-tudo. Matei a fome. Qualquer um dos dois vai matar a fome. Mas depois o resultado vai ser diferente. Mesma coisa espiritualmente falando. O resultado daquilo que a gente come vai se manifestar. Se eu não tenho me alimentado daquilo que é natural para o meu espírito, vai se manifestar. E outro texto aqui para você entender a profundidade disso. Com esse texto aqui de Mateus, o que a gente aprende aqui, né? Eu não falei o que a gente aprende com esse texto. Que aquilo que eu considero mais importante é o que eu alimento. Se eu considero o meu corpo mais importante, eu vou dar atenção só para o meu corpo. Se eu considero a minha alma mais importante, eu vou dar atenção só para a minha alma. Se eu considero o meu espírito mais importante, né, eu vou alimentar o meu espírito. Então, aquilo que eu considero mais importante é o que eu alimento. Tem gente que se desgasta, que se descabela para cuidar só do físico. E não come isso, e não come aquilo, e toma água de 3 em 3 horas, e faz academia, e faz isso, e faz aquilo, e é só físico. E não tem tempo de cuidar do espírito. Tem gente que só alimenta a alma. Só alimenta os caprichos da alma, e não alimenta o espírito. Então, aquilo que eu considero mais importante é o que eu vou estar alimentando. E isso tem que servir de reflexão para nós. O que eu tenho alimentado mais? Minha alma ou meu espírito? Ou meu físico? Porque se eu tenho disposição para cuidar do meu físico, eu tenho que ter em proporção maior para cuidar do meu espírito. Porque o meu corpo físico, ele apenas é condutor e manifestador do que eu sou.
Porque a Bíblia diz que nós somos espírito, nós não somos corpo. Nós somos espírito. E o principal é o espírito que precisa ser alimentado, que automaticamente alcança a alma e se manifesta no corpo. Então, aquilo que eu mais me importo é aquilo que eu vou estar alimentando. Então, a gente precisa fazer essa análise. O que eu tenho considerado mais importante? Eu acho legal, faz bem para a alma assistir um filminho. Então, eu vou assistir 1, vou assistir 2, 3, 4, 5 e vai. Não é errado assistir. Né, Miriam? Pode assistir. E eu gosto também de assistir, gosto de filme de chorar. É legal, Glauca. Mas, se eu entender que é só isso que eu tenho que alimentar, eu abro mão de cuidar do espírito, eu abro mão de cuidar do corpo. Ou melhor, eu abro mão de cuidar do espírito e isso não vai se manifestar no meu corpo. Porque eu vou me tornar uma pessoa melancólica que só chora, né? Surgiu no bonzinho romântico da flor, ligar, eu vou sofrer. Não é? Porque se eu trouxer a realidade da minha alma, como mais importante para a minha vida, eu não vou achar nada que vai suprir a minha alma e vai ser suficiente. Eu sempre vou querer mais, nada vai ser suficiente. Não é? Então, o que eu estou dizendo, que não que a gente deixe de fazer as coisas que a gente faz, mas eu preciso entender o que é mais importante. Quer dizer, eu preciso me posicionar naquilo que é o mais importante. Se o meu espírito está bem, a minha alma vai bem e o meu corpo automaticamente vai bem também. Amém? Então a gente precisa ter isso claro. Aquilo que é mais importante para mim é aquilo que eu estou alimentando. Jesus fala diferente. Aonde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Aquilo que vale mais para você, é para isso que você vai inclinar seu coração. Se vale mais para você se acabar lá de trabalhar para ficar rico, então é nisso que vai estar o seu coração. Eu aprendi uma coisa essa semana, vou falar para vocês, baseado nisso. Que a gente não precisa de coisas, a gente precisa de maturidade. Porque é a maturidade que libera coisas. É o que fala em Gálatas. Enquanto o herdeiro é menino, ele não tem acesso a nada. Mas depois que ele amadurece, ele pode desfrutar da herança. Então, há coisas que nós não vamos acessar, mas porque Deus não me ama, porque Deus não viu minha oração, porque Deus não viu meu jejum, porque Deus não viu minha campanha. Não, é por imaturidade. Porque as coisas são liberadas para pessoas maduras. Porque enquanto somos meninos, a gente não vai ter acesso a coisas. E correr atrás de coisas o tempo todo é sinônimo de maturidade. Ponto final, vamos voltar para o assunto. Foi só um parênteses. Agora abre aí sua Bíblia em João 6. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 57. Amém? João 6, 57. Da mesma forma, presta atenção nisso, ó. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim vai viver por minha causa. Quem se alimenta de Cristo vive por causa dele. E sabe o que isso significa? Que comer de Cristo é sinônimo de manutenção da vida. Se eu não estou me alimentando de Cristo, eu não estou mantendo... ou melhor, eu não estou desenvolvendo essa vida. Eu não estou cuidando dessa vida. E parafraseando aqui o que o texto diz, se eu não estou cuidando da vida, e se quem se alimenta dele, né, o texto fala, quem se alimenta de mim vai viver por minha causa, não se alimentar dele é sinônimo de morte.
Não é? Não se alimentar dele é sinônimo de morte. E isso não morte física, né? Vai morrer sua disposição, vai morrer sua fé, vai morrer seu relacionamento com ele, né? Vai morrer suas motivações em relação à verdade do Evangelho. Por quê? Porque o meu alimento não é ele. Ele diz, assim como o Pai me enviou e eu vivo por causa dele, eu vivi aqui todo o tempo que, Jesus falando, né? Todo o tempo que eu vivi aqui, tudo que eu faço aqui, eu estou aqui por causa da vida do Pai que está em mim. Da mesma forma vocês, se alimentarem de mim, vão viver por minha causa. Por essa causa vocês vão viver, porque é de mim que vocês se alimentam. Então, se alimentar de Cristo é garantia de vida. Se alimentar de Cristo é garantia de desenvolvimento. Se alimentar de Cristo é garantia de maturidade. Porque alcançar a estatura de Cristo é se tornar maduro. Não é? Se alimentar de Cristo é garantia de maturidade. Não adianta a gente querer fingir que está se alimentando de Cristo. Que, como eu disse, o corpo vai manifestar. O livro de Apocalipse fala, tem gente que tem fama de que está vivo. Parece que está vivo. Dá ideia de que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque não se alimenta dele. A causa da vida, a motivação da vida, o alimento da vida, né? o motor da vida não é Cristo. Não é o alimento, não é o suprimento, não são os nutrientes dessa vida. Então, durante um tempo, dá para fingir que está vivo. Mas chega uma hora... É como Jesus disse, é igual sepulcro caiado. Por fora está bonito. Os sepulcros ficaram tudo bonitinho esse final de semana. Todo mundo limpou, lavou, né, pintou. Porque era dia dos mortos. Daqui uns dias, os matos, os galhos, vai tudo crescer de novo. E se abrir, só tem morte lá dentro. Decomposição. Então não tem como fingir que a gente não está se alimentando de Cristo. Porque se alimentar dele é manutenção de vida. E não se alimentar dele, a consequência é morte. Amém? Ninguém fala amém para a morte, né? Outra coisa que a gente aprende. O que Deus libera para nós é proporcional à fome que nós temos dele. Isso está lá em Amós 8. Que fala que Deus enviaria fome sobre a terra. E não fome física, mas fome de conhecer. Sede de conhecê-lo. Então, se eu quero conhecê-lo, ele vai se revelar para mim, ele vai se manifestar para mim na proporção da fome que eu tenho por ele. Quanto mais fome eu tenho, mais eu busco. Quanto mais sede eu tenho, mais eu busco. E as coisas que eu vou receber de Deus, ou a revelação que eu vou receber do próprio Cristo, será proporcional à fome que eu tenho por essa busca. Mas se eu não tenho fome, se eu estou me alimentando de outra coisa, não vou receber nada, não vou conhecer nada. E aí a alma dá uma gemidinha lá, a gente já dá atenção para a alma de novo. Não é? Porque a alma, ela é oportunista, ela vai aproveitando as situações. Se ela vê, se a gente começa a não alimentar o espírito, automaticamente a gente vai perdendo a força no espírito. E aí vem a alma. A alma, eu quero isso. Quero faltar hoje. Quero falar que ninguém me ama. Quero ficar aqui assistindo filme. Não é? Quero visitar outra igreja. Não que não possa ir, né? Pode ir. Mas é como eu falei, não estou vendo amor aqui, vou ver amor em outro lugar. Se não vê amor em Cristo, não vai achar amor em lugar nenhum. Pode ir em um monte de lugar que você quiser ir aí, pode ir. Se não conhece o amor de Cristo, você não vai achar ele em nenhum lugar. Você não sabe qual é o amor. Não é? Você vai achar quem te adule, quem fala que você é bonito, que Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Você vai achar tudo isso. Mas se a gente não conhece o amor, como você vai achar o que você não conhece? Não é? Porque Cristo vai dar, Cristo vai se revelar na proporção da fome que eu tenho de saber. Se eu não tenho fome de saber quem Ele é,
se eu não tenho fome de saber a proporção desse amor, a altura, a largura, a profundidade, eu não vou alcançar a saber. Não é? Tem muita gente que sabe selecionar perfeitamente os alimentos naturais, mas está passando fome espiritualmente. Já viu aquelas pessoas, vai no mercado, 5 calorias, esse não dá. Carboidrato, esse não dá. Esse daqui não é hidropônica. Cadê a hidropônica? Esse daqui não é hidropônica, esse não dá. Tem gente que é perito em saber, né, selecionar alimento. Esse está bom, esse não está, esse tem caloria, esse não tem, esse pode substituir esse. A gente fica perito nas coisas. Né? Em coisas naturais a gente aprende que é uma beleza, mas está raquítico espiritualmente, porque não seleciona o que come. Ou melhor, nem se alimenta. Para ficar raquítico, nem se alimenta. Por quê? Porque a gente começa a funcionar no piloto automático. Está funcionando, estou fazendo. E aí ainda a gente justifica, né? A Bíblia fala que tem que cuidar do corpo, que é o templo do Espírito. Não é? E aí só cuida do corpo, mas não cuida nem do Espírito. O corpo vai conduzir o quê? Se não cuida do Espírito. Precisa do corpo bem para conduzir um espírito bem. Se o espírito não tem peso, não precisa nem de corpo sarado para carregar. Não é? Porque a gente não alimenta o espírito. O nosso alimento intelectual, natural, né? Ele não alcança o espírito. Nosso conhecimento racional não alcança o espírito, porque a ordem é inversa. Começa no espírito e atinge o corpo, atinge o intelecto, atinge a mente. Só que a gente quer fazer o caminho contrário, quer começar por conhecimento intelectual, racional, natural, para tentar alcançar o espírito. Não funciona. Por isso né, nós dissemos no começo, e a Bíblia diz isso, nós somos espírito. E o principal que precisa ser alimentado é o espírito. E automaticamente vai alcançar a alma e vai se manifestar no corpo. Cristo é sabedoria, então nós somos sábios. Cristo é criador de todas as coisas, então a gente tem condição de criar. Por isso o nosso espírito precisa ser alimentado. Para quê? Para que todos os atributos que está no Cristo se manifestem em nós. O que a gente faz a gente tem habilidades naturais e a gente quer condicionar Cristo ao que a gente faz, achando que a gente aprendeu por a gente mesmo. Porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu descobri meu talento. Mas se o espírito não está sendo alimentado, não é da raiz Cristo, do princípio Cristo, do fundamento Cristo, que algumas coisas se manifestam. Por isso eu disse, às vezes a gente sabe separar, selecionar muito bem coisas naturais. Mas o nosso espírito está passando fome, porque a gente não tem alimentado o nosso espírito. E aí vem as cavernas, e aí vem os processos, e aí vem os desertos, e aí vem os ciclos, e a gente se perde. Por quê? Porque está raquítico, está sem força. E mesmo que eu me alimente, vão aparecer os desertos, vão aparecer os processos, vão aparecer os ciclos, como a Fabíola disse. Mas o que vai acontecer nesse trajeto, o que vai acontecer nessa jornada, eu vou conhecer mais dele. E eu vou sair desse processo conhecendo mais de Cristo. Não é? Não vou sair desse processo apenas gritando, a vitória é minha em nome de Jesus. Eu vou sair gritando que eu conheci mais a Cristo. E aí a gente entende o que Paulo falou para mim, a minha vida, o que eu aprendi, meu ministério, o que eu fiz, tudo que eu fiz para mim não é nada. Para mim é lixo, para mim é refúgio. O importante de tudo isso é que eu conheci mais de Cristo. E a gente acha Paulo o top, né? Mas aí ele fala, isso daqui não é nada. Se não for para conhecer a Cristo, de que servem essas coisas? Se não for para conhecer a Cristo, de que serve o que eu acho? Se não for para conhecer mais de Cristo, de que serve o que eu penso? A posição que eu tenho, o que as pessoas acham de mim, o que importa? Se não for em função de conhecer a Cristo. Amém?
Nós vimos esse texto aqui na ação multiplicadora passada, e eu vou terminar com ele. Está em Efésios 5, 29. Se você não foi na ação multiplicadora passada, você não viu, nem ouviu o áudio, porque ainda não tem. Mas nós vamos fazer, as ações multiplicadoras vai ser em tempo real agora, ao vivo. Se você não for, você assiste lá, ao vivo, direto, né, dos lugares aí espalhados pelos bairros de Mogi das Cruzes. Efésios 5, 29. Diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Quem ama o seu corpo, alimenta e cuida dele. E Cristo, o texto aqui não está falando de corpo físico, está falando porque Cristo ama a igreja. Por quê? Porque a igreja é o próprio corpo dele, então ele alimenta a igreja. Ele provê alimento para a igreja. Ou seja, nós não só carregamos a vida de Cristo, mas também nós o temos como responsável para prover alimento para nós. Para que a gente não precise passar fome, para que a gente não precise, para que a gente não tenha, né, aonde achar alimento, aonde achar cuidado, aonde achar provisão. O texto fala, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida. Cristo provê alimento e cuidado para nós que somos seu corpo. Por isso eu disse, a fome é legítima, nós vamos sentir fome, mas eu preciso saber aonde eu estou buscando esse alimento para suprir a minha fome. Porque Cristo, que é a nossa própria fonte, Ele provê o alimento que a gente precisa. Ele é provedor do alimento que nós precisamos para desenvolver essa vida, para manifestar a vida dele. Porque se nós somos o corpo dele, nós vamos manifestá-lo aonde nós formos, aonde nós estivermos. E porque essa é a intenção dele, de se fazer conhecido através de nós, então ele provê alimento para nós. Porque quanto mais robustos nós estivermos, quanto mais alimentados nós tivermos, mais condições nós teremos de manifestá-lo. Mais parecidos com ele nós estaremos, porque além de sermos dele, temos a sua vida, temos o seu próprio alimento, mais dele a gente vai manifestar. Não é? Porque Cristo quer se fazer conhecido através de nós. O texto de Hebreus fala que Cristo era a expressão exata de Deus Pai. E eu sempre falo aqui na ação multiplicadora, nós também precisamos ser a expressão exata de Cristo. Essa incumbência agora é para nós. Alguém tem que escrever de nós daqui anos para frente, gerações para frente. Se manifestou um povo, se manifestou uma geração que foi a expressão exata de quem Cristo era. A canção que os meninos cantaram aqui, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu falo, né, o que ouço meu pai falar. Será que o que eu falo é a mesma coisa que Deus fala? Será que o que eu penso é a mesma coisa que Deus pensa? Será que as atitudes que eu tenho são as mesmas atitudes dele? Se o próprio Cristo era a expressão exata do Pai, será que nós estamos sendo a expressão exata de quem Cristo é? Porque as pessoas vão conhecer Cristo através das atitudes que eu tenho, através do que eu falo. Por isso que eu falei, tudo que a gente come, a gente vai manifestar, nosso corpo vai manifestar. O seu vocabulário vai manifestar o que você tem comido de Cristo. E aí eu vou te dar só 1 segundo para você pensar se o que você fala manifesta Cristo. Deu 5 segundos já. Será que o que a gente fala manifesta Cristo? Será que quando alguém ultrapassa você no trânsito, você manifesta Cristo com o que você pensa?
Nem vou colocar aqui o que você fala, vou falar só o que você pensa. Porque tem gente que fala. Por quê? Porque a gente precisa manifestar Cristo. E a gente usa essas situações, né, assim, porque são as mais simples e acho que as que a gente mais se assemelha uns com os outros. Mas tem muitas outras coisas aí que são particularidades suas que a gente precisa fazer essa análise. Será que eu manifesto Cristo? Que as pessoas conhecem Cristo nisso que eu faço? Por quê? Porque se eu faço o que eu vejo meu pai fazer, e eu não faço, e eu não estou fazendo, significa que eu não estou vendo meu pai fazer. E se eu não estou vendo meu pai fazer, é porque eu não estou tendo conhecimento do que ele está fazendo. Se eu não estou tendo conhecimento do que ele está fazendo, significa que eu não estou me relacionando com ele para ver o que ele está fazendo. E se eu não estou vendo o que ele está fazendo, significa que eu não estou comendo do alimento que ele está me dando para eu comer, para eu ter condição de ver. E aí a gente resume vida espiritual a vir no culto só no domingo. Não funciona, gente. E se você deixar de vir, vai piorar mais ainda. Se só vir não funciona, imagine deixar de vir. Porque isso tem a ver com relacionamento. Aqueles que permanecem em mim é os que vão dar fruto. É o que Jesus disse. Aqueles que comem de mim é que vão fazer com que suas vidas permaneçam. E quando ele fala dessa vida, ele está falando da vida dele. Que o alimento que eu dou para vocês, se vocês se alimentarem de mim, vocês vão manter viva a vida que vocês têm. Viva, que eu digo, né, em desenvolvimento. Eu gosto muito desse texto de Hebreus que fala que Cristo era a expressão exata do Pai. Mas isso traz muita responsabilidade para nós, porque nós também temos que ser a expressão exata de Cristo. Não dá mais para a gente achar que é só um discurso ou só mais uma ministração que faz a gente refletir. Não é só para refletir. Tem que refletir também, mas depois da reflexão tem que acontecer alguma coisa. Eu preciso ser a expressão exata de Cristo nas minhas brincadeiras. Eu preciso ser a expressão exata de Cristo nas decisões que eu tomo. Eu preciso ser a expressão exata de Cristo nas escolhas que eu faço. E nas coisas das mais simples às mais complexas. Eu preciso ser a expressão de Cristo. Eu estava conversando com uma moça essa semana, que daí ela falou que da inscrição lá da escola, lá do SESI, e aí eu falei que não tinha, não sei o que, daí ela pegou e falou assim, então, mas eu menti o endereço. As pessoas olham para a cara da gente e falam assim, tão natural, eu tive que mentir o endereço para eu conseguir fazer. Daí eu falei, você mentiu? Ela falou assim, eu menti, levei o endereço da minha mãe, porque tem que ser assim, se não for assim a gente não consegue. Eu falei, puxa, tem gente que é tão natural fazer isso. E isso tudo tem a ver com o comprometimento que eu tenho com essa vida, com essa responsabilidade de manifestar essa vida. Se eu não estou comprometido com essa vida, tem coisa que é natural para mim também. Não é? Mentir endereço, mentir que eu não estou, mentir que eu não tenho. Vai ficando natural. E aí entra o que eu falei. Fome todo mundo vai ter. Aí vai depender qual alimento você está comendo. Se eu manifesto mentira, significa que o alimento que eu estou comendo é... E várias outras coisas mais que a gente pode acrescentar nessa lista. Então, quando eu falei que o Dario ministrou na semana retrasada, e ele falou, né, de situações que nos levam para a caverna. E às vezes a gente está já numa caverna. Então, se alimentar de Cristo talvez não vai te impedir de entrar numa caverna, mas vai te dar mais condições de sair mais rápido dessa caverna e ouvir a voz de Deus e continuar a sua jornada. Porque as situações vão servir para que Cristo se revele a você, para que Cristo fale com você.
para que Cristo se manifeste nas situações, nas áreas da sua vida. Mas para isso eu preciso estar comprometido com isso. Para isso eu preciso não abrir mão desse alimento que cuida do meu corpo, que mantém, né, o meu corpo não, meu espírito, que traz saúde para o meu espírito. Não se alimentar de Cristo, gente, isso é muito grave. Quando a gente não se alimenta de Cristo, não se alimentar de Cristo, é se abster dessa provisão. Porque o texto fala, como Cristo ama a igreja, então Ele alimenta e Ele cuida dela. Se Ele alimenta, Ele provê alimento para nós, como igreja, como corpo. E eu não escolher comer desse alimento, me alimentar disso que Cristo está me dando, que é a sua própria vida, que é a sua própria palavra, é eu me abster dessa provisão. E se eu me abstenho dessa provisão, significa que eu estou indo buscar alimento em outra fonte. Que pode parecer de Cristo, mas não é de Cristo. É genérico, é falsificado, é ilegítimo, é diluído. Não tem os nutrientes que precisam ter. É processado. É adulterado. E aí, eu volto a repetir. Fome todo mundo vai ter. Mas a questão está que alimento que eu estou consumindo. Legítimo, natural ou genérico, falsificado, adulterado, traficado. E como eu falei, porque está matando a fome, a gente nem liga. Atingiu o objetivo que eu queria, era matar a fome, matou, pronto. Mas o problema é no resultado que isso vai dar. É no fruto que isso vai dar. É no que esse alimento vai se manifestar. Porque eu ingeri algo que não era natural. Eu supri essa necessidade com algo que não era natural. Com algo que não era original. Então esse é nosso ponto principal de compreender. Precisamos alimentar o nosso espírito. É esse alimento que nos dá força para continuar nas jornadas. É esse alimento que nos ajuda a sair dos desertos, das cavernas. É esse alimento que abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar as situações, para que a gente consiga enxergar Deus no meio das circunstâncias. Mas se eu abro mão desse alimento, se eu abro mão dessa comida, se eu abro mão desse cuidado, se eu abro mão dessa provisão, vai chegar algum momento que o meu corpo vai manifestar. Aí a gente começa a manifestar nessas coisas que eu falei. Ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas na hora de escolher a comida, eu peguei a comida que eu quis. Não é? Lá no richô de Deus, lá na hora de pegar os nutrientes que eu precisava, eu só fui nas lasanhas, né, nas pururuca, e fui enchendo meu prato, e fui comendo. Mas na hora do resultado, a culpa foi do restaurante, eles que colocaram aquela comida lá. Eu só peguei porque estava lá. Mas nós precisamos ser seletivos. Se não vem da fonte, se não é original, se está misturado, se está diluído, se não vai me prover, né, de forma eterna, eu não quero. Porque as coisas falsificadas, genéricas, vão nos prover só por alguns instantes, depois vai dar fome de novo. Mas o alimento que Cristo provê para nós, Ele vai saciando a nossa fome, saciando a nossa fome, saciando a nossa fome. E isso vai trazer condições eternas para nós. Então que essa palavra nos ajude a sermos seletivos naquilo que nós comemos. Aí sim entra aquilo que eu falei. É legítimo você fazer seus gostos, comer o que você gosta, assistir o que você gosta de assistir. Mas se isso está interferindo no alimento do seu espírito, então a ordem precisa ser mudada. Nós ensinamos na escola de fundamentos essa semana que as minhas prioridades é que vão trazer qualidade de vida. Aquilo que eu priorizo é que vai trazer qualidade para a minha vida.
Se eu priorizo a minha alma, se eu priorizo o meu corpo, pode não estar trazendo qualidade para o meu espírito. Mas se eu priorizo o meu espírito, o espírito, né, na verdade, se eu priorizo o espírito, vai manifestar qualidade na alma e qualidade no físico também. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé aí um pouquinho para a gente orar. Que a sua oração nessa manhã seja que o Espírito te mostre se você tem se alimentado de forma errada, de forma equivocada. Se você não tem se alimentado do alimento genuíno que é Cristo. Se você tem terceirizado essa alimentação. Porque Cristo provê alimento para que nós vamos à fonte e nos alimentemos dessa comida. Só que às vezes a gente terceiriza. A gente pega de pessoas que já se alimentaram, a gente sai comendo pelas beiradas aquilo que a pessoa já comeu. Sendo que a gente tem condição de ir direto na fonte. O que Cristo fala comigo, Ele fala com você. Ele fala com o outro, com o outro, com o outro. O que Ele fala na minha casa, Ele também pode falar na sua casa. O que Ele fala aqui, quando nós estamos aqui, Ele pode falar de maneira mais potencializada lá na sua casa. Tudo isso depende da responsabilidade que eu tenho de ir direto na fonte. Sem terceirizar. Sem depender de que outras pessoas abasteçam minha despensa. Que eu aprenda também a ser seletivo. Naquilo que alimenta o meu espírito, naquilo que alimenta a minha alma, naquilo que alimenta meu físico. Sempre entendendo que o principal é o espírito. A ordem correta é a partir do espírito, para que alcance a alma e a mente. Muitas fortalezas, como o Rodrigo iniciou o culto falando, muitas fortalezas que nós enfrentamos, que nos levam para longe do conhecimento de Deus, é que a gente segue a direção primeiro do intelecto, da mente. Então a verdade de Deus vem, bate na nossa mente e não alcança o espírito, porque esse não é o caminho. O caminho é do espírito, porque daí ele passa pela alma, alcança a nossa mente e desfaz essas fortalezas que são construídas. E essas fortalezas se constroem para quê? Para nos impedir de alcançar o conhecimento de Deus. Se a gente não conhece Deus, a gente não conhece a verdade, a gente não conhece desse alimento, a gente não conhece dessa revelação, a gente não conhece dessa vida. A gente não conhece do propósito, a gente não conhece. Então, que você ore aí, falando que o Senhor te ajude a entender, que o Senhor te ajude a mostrar, ou melhor, que o Senhor te ajude a enxergar, se você tem se alimentado desse alimento correto. Se você identifica que o caminho está inverso, que você peça para o Espírito te ajudar a se alimentar a partir do Espírito. Que o Espírito te ajude a inserir os nutrientes que estão faltando diretamente no seu espírito, injetados diretamente no seu espírito, para que haja saúde na alma, para que haja saúde no espírito, saúde no físico. Senhor, nessa manhã nós oramos por essa palavra, Senhor, compartilhada, entendendo, Deus, que o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso nutriente, o Senhor é as nossas vitaminas, Senhor. Como nós temos ouvido, o Senhor é o multivitamínico que nós precisamos todos os dias. As vitaminas espirituais de A a Z estão no Senhor, Pai. Tudo que nós precisamos está no Senhor, Deus. Para que haja saúde, Deus, no nosso espírito, para que haja desenvolvimento no nosso espírito, para que haja desenvolvimento genuíno da vida do Senhor em nós. Para que a nossa alma seja salva e o nosso corpo manifeste a realidade que está no nosso interior. Para que assim nós consigamos, Deus, ser a expressão exata de quem o Senhor é.
Senhor, aonde há inexatidão, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas manifestações, nas nossas falas, nos nossos vocábulos, Senhor, alinha, ajusta, Senhor, no seu prumo, Pai. No seu aferidor, Deus, tudo que não está exato, Pai, tudo que não está preciso com a sua vida, com a sua realidade em nós, Senhor. Senhor, nós abrimos mão, Deus, dos nossos alimentos, Pai, que nós já estamos habituados, Deus. Há alimentos que no natural, Deus, nós não gostamos, então a gente rejeita. Deus, tudo que vem do Senhor para nós, e nós entendemos, Pai, que é necessário, que o nosso espírito necessita, que a vida do Senhor em nós necessita, e que aparentemente pode não parecer atrativo para nós, Senhor. Nós clamamos ao Espírito que gere fome em nós, que gere desejo em nós, que gere vontade de comer aquilo que o Senhor coloca para nós, Pai. Porque o Senhor entende que é importante. Como uma mãe fala para uma criança que não gosta de verdura: come que é bom, come que traz saúde, come que te ajuda a crescer forte. Senhor, que o mesmo sirva para nós em relação ao seu alimento para nós. Há muitos de nós, Senhor, que estamos em deficiência, Senhor, de nutrientes, em deficiência de vitaminas, Senhor, porque temos rejeitado o que o Senhor tem oferecido para nós. Mas Espírito Santo nos ajuda a entender a necessidade, mesmo que possa não parecer atraente, mas nos faz entender a necessidade, porque temos o compromisso e a responsabilidade de manifestar a vida do Senhor com exatidão, Ajuda os meus irmãos, Senhor, ajuda as famílias do Ninho das Águias, Senhor. Ajuda, Senhor, as igrejas, Senhor, ou melhor, os componentes da igreja do Senhor, Pai, a se alimentarem de Ti de forma genuína, de forma precisa. Que tudo que é genérico, Senhor, que tudo que é misturado, Deus, que tudo que é adulterado, Pai, nós tenhamos condição de rejeitar, Deus, e ficar com o alimento genuíno do Senhor. E que a nossa declaração seja a mesma declaração que você fez, Jesus. Que fazer a vontade do Pai seja a nossa comida e seja a nossa bebida. E se fazer a vontade do Pai é escolher só do seu alimento, Senhor, então nós escolhemos nos alimentar só do Senhor, em obediência à sua palavra. Se isso vai trazer saúde para o corpo, nós escolhemos, Senhor, nos alimentar só da sua palavra. Senhor, nós também oramos para que, se há doenças no corpo, Pai, que elas sejam saradas pelo alimento. Quando uma pessoa está doente ou está internada, a nutricionista vem e faz um cardápio ali que vai ajudar a pessoa naquela condição. Espírito Santo, mostra para nós os alimentos que precisam ser injetados no corpo, que precisam ser inseridos no corpo para que haja saúde aonde há doença, Senhor. Seja doença física, doença emocional. Senhor, nós oramos, Pai, para que haja evidências, Pai, de fraqueza no corpo, Senhor. Para que o alimento do Senhor, que é suficiente para nós, alcance, Pai, esse membro ou essa parcela de membros, Senhor, que o Teu Espírito nos revele. Porque queremos caminhar em saúde, Deus, para que seja manifestada a vida do Senhor com exatidão. Obrigada, Senhor, pela Sua palavra. Obrigada, Senhor, pela Sua verdade. Obrigada, Senhor, pelo Seu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Seu Espírito Santo nos levará a conseguir, Senhor, a alcançar e entender melhor dentro da realidade de cada um de nós aqui, Deus, o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor se revele para os Teus filhos nessa semana. Que o alimento dos Teus filhos, Deus, os robusteça espiritualmente nessa semana. E quando nós nos encontrarmos, Senhor, da próxima vez, Pai, haverá mais vitalidade no corpo, Senhor. Mas não porque nos esforçamos para manifestar alguma coisa, mas porque o Senhor, que é o nosso alimento, cresceu e se manifestará de forma natural através de nós, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém, querido?